aberta a loja Raja Yoga e passamos a palavra agora à irmã Odete Iberato, que fará a palestra. Seja bem-vinda, irmã. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que eu me apresento aqui e eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das minhas reflexões sobre os anjos cabalísticos. Bom, então vamos lá. Eu sempre gosto de começar com uma frase. E a frase que eu trouxe hoje foi a seguinte: para ajudar a transformação do mundo, precisamos começar por nós. Por que eu trouxe essa frase? Porque as energias angelicais com que a gente tem intenção de trabalhar são energias transformadoras. Por isso que eu trouxe dessa forma. Agradeço ao irmão Heitor, que vai me ajudar passando os slides. Eu vou direcionando e assim nós vamos seguir o nosso trabalho. Bom, nessa apresentação, eu abordo a importância da cabala cristã e suas ligações com a cabala judaica, sendo ela uma ciência oculta herdada dos hebreus. O seu foco é buscar o absoluto dentro de nós e a aproximação com o sagrado. Lembrando que esses estudos também são apreciados em outras áreas do conhecimento, onde podemos encontrar vários autores dedicados à cabala, como Isaac Luria e outros cabalistas. Desse modo, pretendo fazer uma breve explanação sobre ambas, para chegarmos ao nosso propósito, que são os anjos. A cabala judaica, em seu contexto, desde os primórdios, é vista como um conhecimento, ou até mesmo uma prática pagã. A cabala cristã é uma vertente da judaica. Para chegar a tal abordagem, aprofundaremos aspectos de poderes místicos e o seu alcance até nos dias de hoje, em que ainda há muito a se descobrir. Seu propósito é único: o despertar, a elevação de consciência e o autoaperfeiçoamento. Os cabalistas observam a sabedoria encontrada no Zohar, no qual descreve a misericórdia de Deus. Essa compaixão não é demonstrada no Antigo Testamento, onde se percebe aspectos de um Deus severo que impõe leis e normas como os 10 mandamentos. A controvérsia que cerca o objeto de estudo consiste em descobrir como eram feitos esses ensinamentos a respeito da Cabala e como foi passado. E mais especificamente, se deseja mostrar a importância da Cabala para a sociedade, identificar a relação de Deus, o homem e o universo. Desse modo, veremos o surgimento da Cabala, o porquê dela ser usada em diversas crenças, visto que alguns autores arriscam a hipótese de que Moisés chegou a conhecer o mais profundo da Cabala. Segundo o pensamento desses autores, Ambalu, Berg, Couto, Ravelli, Marte, Cholem e outros, há uma abertura do homem em escolher o caminho do bem e do mal, a questão do livre-arbítrio e a busca dos mistérios do universo. E com isso, resgatar o mito e o rito, que por sua vez vem crescendo a cada dia na atualidade. Mas e a Cabala e os seus ensinamentos ocultos? A Cabala é a parte mística, sagrada do judaísmo, contido nos textos da Torá, especificamente os 5 livros do Pentateuco. É a sabedoria oculta a ser revelada pela divindade, até o fim dos tempos, que emana em torno de si aquilo que o ser humano precisa para poder viver e compreender os desígnios do Criador, e poder estabelecer contato com os mundos superiores. Ela é rica em simbologia e mistérios, ao mesmo tempo em que possui uma linguagem compreensível. Não se sabe ao certo suas raízes, mas provavelmente se encontra em tempos remotos,
a partir dos povos hebreus, onde posteriormente os judeus tiveram acesso, visto serem eles o povo escolhido por Deus. O termo Cabala vem do hebraico, Kabbalah, que literalmente significa receber ou algo recebido, referindo-se ao processo inicial no qual a transmissão era oral. Para o judeu, esse termo também possui o significado de tradição, ou seja, significa a tradição mística em Israel, fazendo alusão à origem dessa doutrina secreta, como também a algumas características desses sistemas. Podemos ver isso no slide 2. O caráter de mistério que envolve essa ciência antiga trata-se da escrita originalmente em aramaico, na versão mais conhecida que fazia relação com as letras hebraicas e com códigos mágicos, mais precisamente amuletos para curar os enfermos. Também tem o objetivo de natureza mística, que é o adiantar do advento do Messias tão esperado. A visão platônica sobre a Cabala se dá no momento do mito cosmogônico, onde o mundo não possui forma e tudo é caos, surgindo deste modo a concepção de um mundo superior e inferior. Estes dois mundos fazem referência à ligação de Deus com a criação do cosmos, de se criar seres à sua imagem e semelhança, através da dualidade, onde emana uma parte de si mesmo no universo. Partindo dessa visão platônica, conclui-se que o caos for eliminado da teologia da criação, a partir do nada, reapareceu uma nova forma. Este nada sempre estivera presente em Deus, não estava fora dele. E este abismo dentro de Deus, coexistindo com a sua infinita plenitude, que foi transposto na criação, e a doutrina cabalística do Deus, que habita nas profundezas do nada, corrente desde o século XIII. Exprime este sentimento numa imagem que é tanto mais notável quanto foi desenvolvida a partir de um conceito tão abstrato. O bom é que hoje é aberta a todos os que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos nas leis que regem a natureza humana e divina. E também não precisa ficar vinculada a uma religião. E ambos os sexos podem se beneficiar, basta ter vontade e determinação. Mas hoje falaremos um pouco sobre os anjos da Cabala. Slide 3. A Cabala define os anjos como agentes intermediários, que se situam em camadas entre a luz original, que alimenta todo o nosso universo e todos os reinos. Nos mais diversos idiomas, a palavra anjo, do grego angelos, significa mensageiro. Esse significado é semelhante ao termo em hebraico, língua dos textos bíblicos, no qual os anjos são chamados de malaquim. Isso explica a principal função de um anjo: ser um agente transportador que leva a luz de um plano ao outro. Assim, tudo que existe em todos os planos recebe raios dessa luz emanada da fonte primordial. A ciência hoje aproxima desse conceito, quando afirma que tudo o que existe no mundo material provém de um ponto inicial. Os anjos são entidades que vivem em 9 planos e que fazem a ponte entre o ponto inicial da luz, ao qual chamamos Deus, e densifica essa luz para que cada plano absorva sua potência de acordo com a sua consciência. Essas energias são forças potências invisíveis, que possuem um grande poder de influência sobre nossas vidas. Slide 4. Através de cada coro angelical, o ser humano recebe um dom celestial. Dos serafins, recebe o fervor da fé e o amor de Deus.
Dos querubins, recebe iluminação mental, poder e sabedoria. Dos tronos, recebe o conhecimento de como foi criado e como dirigir os seus pensamentos para coisas divinas. Dos dominações, recebem a assistência necessária para subjugar os seus inimigos e perseguidores e alcançar a salvação. Dos potestades, recebe ajuda para dominar os inimigos materiais. Dos virtudes, recebe o poder de Deus para triunfar na vida. Dos principados, recebe o poder de controlar tudo o que rodeia e adquirir conhecimentos secretos ou sobrenaturais. Dos arcanjos, recebe o poder de dominar todas as criaturas, da terra ou do mar. Dos anjos, recebe o poder de ser mensageiro da vontade divina. Slide 5. O conhecimento envolvido no estudo dos anjos aparece nos mais importantes textos sagrados da humanidade. No Antigo Testamento, referência aos anjos aparece em diversos e marcantes momentos, tendo influenciado todos os patriarcas no decorrer de suas vidas. Uma passagem muito significativa acontece em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, quando Jacó, em um momento caótico da sua vida, dominado pela dúvida e pelo medo, inicia uma travessia no deserto. Nesse momento, ele para, deita sua cabeça em uma pedra e sonha com os anjos que sobem e descem por uma escada. A partir de então, sua vida toma um rumo completamente novo e diferente. Slide 6. Outra passagem semelhante ocorre no Novo Testamento, quando Jesus chama Natanael e profere palavras misteriosas. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jó, capítulo 1, versículo 51. Maomé também relata ter visto em sucessivos sonhos o anjo Gabriel, confiando-lhe a missão de proclamar a unicidade de Deus. Ele então transmitiu seus ensinamentos de forma oral a seus discípulos, que se incumbiram de registrar a visão dos anjos no Alcorão. Slide 7. No entanto, não há momento mais marcante de um relato envolvendo a presença angelical do que nos 3 poderosos versículos da Torá que descrevem o grande milagre da abertura do mar. O primeiro diz: E moveu-se o anjo de Deus, o que andava diante do acampamento de Israel, e foi atrás deles. E moveu-se a coluna de nuvem da frente deles, e pôs-se atrás deles. Êxodo, capítulo 14, versículo 19. O segundo diz: E pôs-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e foi a nuvem e a escuridão, e iluminou a noite. E não se aproximaram um do outro toda a noite. Êxodo, capítulo 14, versículo 20. O terceiro diz: Estendeu Moisés sua mão sobre o mar, elevou o Eterno o mar, com um forte vento do oriente durante toda a noite, e fez do mar terra seca, e foram divididas as águas. Êxodo 14, versículo 21. Atendo-se apenas à tradução em língua portuguesa, aparenta ser somente um texto bonito, quase poético, mas é muito mais do que isso. Para decifrar os códigos ocultos no episódio da abertura do mar, precisaremos recorrer ao texto original escrito no idioma hebraico. Os 3 versículos escritos na versão original da Torá. Por que 3? Ao contar o número de caracteres dessas 3 frases no texto original, descobriu-se que cada uma delas possui exatamente 72 letras. Seria coincidência? Mas por que será que o momento mais marcante do texto da Bíblia é descrito com 3 versículos de números idênticos de caracteres? Mais ainda,
Por que a força do número 72 apareceria aqui? Bom, vamos ver lá na frente o resultado. Segundo os cabalistas, a Torá é um livro escrito em códigos. Na Torá estão as respostas para os maiores mistérios. Os antigos sábios decodificaram esses 3 versículos que descrevem o milagre da abertura do mar e descobriram uma força de proporções inigualáveis, com potencial para trazer uma completa iluminação para a nossa vida. Assim, ao combinar as letras dessa passagem, eles descobriram que elas ocultavam uma intrigante fórmula espiritual que revelaria a identidade de todos os 72 anjos cabalísticos. Os mais antigos textos da Cabala, os mesmos que profetizaram com exatidão esse momento que vivemos no mundo de hoje, explicam que a luz emanada por Deus chega a nós através de 72 canais de energia e que cada um deles é governado por um anjo. Ou seja, para cada aspecto da existência humana há um anjo relacionado. Isso explica que cada área da vida existe um canal que tem relação direta com o anjo. Se o canal estiver fechado, essa área terá bloqueios. Em minha compreensão como terapeuta integrativa, acredito que os meridianos da Terra e os meridianos da acupuntura têm relação com os nadis, que são os canais para a manifestação das energias angelicais nos corpos celeste, terrestre e físico. Mas por que os meridianos são limitados? E são em número de 12. Embora pela medicina chinesa temos mais 3, que são os paralelos, assim como na Terra. Temos 12 a leste, 12 a oeste e também temos os paralelos. Aqui cabe uma boa reflexão sobre o livro da natureza e o livro do homem, para assim, quem sabe, tentarmos entender o livro de Deus. Agora vamos ver isso pela árvore da vida. Slide 8. Que é um diagrama onde os 72 anjos estão dispostos. Vamos começar pelo mundo abaixo. Eu vou até abaixar aqui que eu vou ver pelos seus. Vamos começar pelo mundo abaixo, o mundo de Malkuth. Olha que interessante a gente tentar entender os anjos dessa maneira. No mundo de Malkuth, ele é dividido em 4, onde nós temos o plano mental, o plano astral, o plano vital e o plano físico. Seria o quaternário manifestado. Mas olha que também é uma coisa para a gente pensar, né? O mundo foi feito em 7 dias. Nós temos o quaternário manifestado. Isso quer dizer que o ternário ainda não se manifestou. Mas agora vamos pensar, tentar entender que nesse quaternário existe a trindade divina, porque toda manifestação é trina. Se a gente fizer os 4 planos nesse quaternário manifesto vezes 3, nós vamos ter um resultado de 12. Vamos guardar um pouquinho esse número. Só que também a gente tem que entender que o ternário ainda não está manifestado. E também no ternário nós temos a trindade divina. 4, com mais o ternário que ainda não está manifesto, completa os 7 dias da criação. E quando esses dias estiverem completos, voltaremos para a fonte. Porque quando esse ternário se manifestar, já não serão mais os humanos, serão os anjos, os semideus e Deus, e volta para a fonte primordial. Porque 3 com 3 e 3 do ternário se faz o 9, que é o número do ser humano perfeito, e não os que estão aprendendo nesse momento. Agora, o que isso tem a ver com os anjos cabalísticos? Bom, nós estamos falando do mundo de Malkuth, onde está o quaternário manifestado, esperando o ternário a se manifestar. Acima disso, nós temos 9 esferas. Nessas 9 esferas, existem 8 energias trabalhando, trazendo a energia divina para trabalhar aqui no nosso plano manifestado.
Se agora mesmo eu acabei de falar que são através dos anjos que nós conseguimos criar e manifestar as coisas nesse plano, então vamos fazer a conta de 9 esfera vezes 8 energias em potência. 9 vezes 8, 72 anjos trabalhando para que toda essa manifestação divina aconteça aqui no plano de Malkuth. É muito interessante quando a gente fala isso, porque você fala, mas não são 9 coros? Por que só tem 8 trabalhando? Porque isso, na minha concepção, um dos coros fica tão próximo de Deus, que é como se ele fosse os sentidos de Deus, assim como nós temos os sentidos para entender nesse plano. Mas agora vamos tentar entender por que eu falei que 4 vezes 3 é 12. Se a gente entender um pouquinho sobre o que o 12 representa no nosso plano, nós vamos entender que nós estamos limitados ao 12 porque ainda estamos no quaternário. Mas vamos seguir à frente para a gente tentar entender o 12. Slide 9. Nessa imagem, podemos ver a referência do 12, onde estamos concentrados e da influência dos 12 nos 3 decanatos de cada signo do zodíaco. Então, nós temos os 12 signos, as 12 tribos, os 12 apóstolos, os 12 nomes divinos, os 12 arcanjos, os 12 anjos e os 12 anjos auxiliares que trabalham nos decanatos de cada signo. Outra forma de vermos a distribuição das potências angelicais em cada uma das sefiras. Slide 10. Aqui está a Cabala com suas consciências angelicais, porque tudo é consciência divina densificando em cada plano para que chegue até nós. Os serafins estão associados à Sefira de Keter, representando a vontade divina e a conexão com o infinito. Os querubins estão associados à Sefira de Roquimá, representando a sabedoria e a inteligência divina. Os tronos estão associados à Sefira de Biná, representando a compreensão e o discernimento divino. As dominações estão associadas à Sefira de Resed, representando a bondade e a misericórdia divina. As virtudes estão associadas à Sefira de Gevurah, representando a força e a disciplina divina. As potestades estão associadas à Sefira de Tífere, representando a beleza e a harmonia divina. Os principados estão associados à Sefira de Netzah, representando a vitória e a conquista divina. Os arcanjos estão associados à Sefira de Rod, representando a majestade e a glória divina. Os anjos estão associados à Sefira de Malhot, representando o reino divino e a manifestação da divindade no mundo físico. Mas ainda podemos ver os anjos guardiões de cada sefira. Em Keter, o anjo Metatron, representando a conexão direta com a divindade suprema e o recebimento da luz divina. Em Roquimá, o anjo Raziel, transmitindo os segredos da sabedoria divina e os mistérios do universo. Em Biná, o anjo Tzafkiel, trazendo clareza mental e discernimento espiritual para aqueles que buscam compreensão e insight. Em Resed, o anjo Tzadkiel, representando a generosidade divina e a benevolência que permeia o universo. Em Geburá, o anjo Samael, personificando a energia e o poder divinos que estão presentes na justiça e no julgamento. Em Tífere, o anjo Micael, representando a harmonia e a integração entre os diferentes facetas do ser humano e do universo. Em Netzah, o anjo Raniel, simbolizando a paixão e a inspiração que impulsionam a criação e o crescimento. Em Rod, o anjo Rafael, representando a inteligência divina e a comunicação espiritual que permeia o universo. Em Yesod, o anjo Gabriel, representando a conexão entre o plano material e espiritual e facilitando a comunicação entre os mundos. Em Malkuth, o anjo Sandalfon,
representando a manifestação física da divindade e a presença de Deus na Terra. Agora vamos conhecer um pouquinho da hierarquia dos anjos e suas respectivas funções. 9 coros. Desculpem, deixa eu desligar aqui. 9 coros ou ordens angelicais. São os serafins, os querubins, os tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídos em 3 hierarquias. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros. São os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, o nome seraf, deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Nas Sagradas Escrituras, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez, na visão de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. Os querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado. Aparece cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve, no momento de sua vocação. Ezequiel, capítulo 10, versículo 12. Quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre 2 querubins. Ezequiel, capítulo 25, versículo 8, 9, 18 19. Essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. E os tronos acolhem entre si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados de sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que representam os coros inferiores, o esplendor da divina onipotência. A segunda hierarquia são os anjos, são santos anjos que dirigem o plano da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira ordem, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos no universo. Esta hierarquia é formada pelas dominações, potestades e virtudes. Dominações são aqueles de alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. Potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidado de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando o grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes são semelhantes àquelas dos santos anjos dos coro da potestade, porque também eles transmitem aquilo que devem ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Aliás, quem sofre de fraqueza física ou espiritual
deve invocar por meio de orações e o auxílio e proteção dessa hierarquia. A terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que deve assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Principados. Os santos anjos deste coro são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas, ao contrário. São enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores de povos. Isso está em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, esses mesmos povos, quando recusam aceitar as mensagens do Criador, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam a taça da ira divina sobre eles. Dessa forma, a reconduzi-los através do castigo e da dor, de volta a Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Os arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos. Pelas funções que desempenham, acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo, e da mesma maneira que Miguel e Rafael. E através das páginas da Sagrada Escritura, vê-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi Gabriel quem anunciou a Maria que ela estava cheia de graças e tinha sido escolhida pelo Criador para a mãe de Deus. Por outro lado, também Rafael é denominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, o livro de Tobias, ele mesmo confirma estar diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que está sempre presente e tem acesso junto à glória do Senhor. Isso está em Tobias, capítulo 12, versículo 15. Anjos. Os santos anjos recebem a ordem dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos estão mais perto da humanidade, quando existe uma vibração elevada para poder receber seus influxos. E, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro de Êxodo, dizendo: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Isso está em Êxodo, capítulo 23, versículo de 20 a 22. Agora que sabemos um pouco a respeito das energias angelicais, que estão sempre nos beneficiando, tenhamos consciência disso ou não, como nos preparar para facilitar a passagem de tão sublime ajuda? Para essa conexão, a união do coração e a purificação do corpo e da mente é essencial. Slide 11. Podemos nos beneficiar com as energias dos anjos relacionado à data do nascimento. Agora eu vou pedir para o irmão Heitor ir passando, porque eu vou deixar esses slides para vocês depois consultarem. Então, para que ele vá passando, porque são muitas datas para a gente poder dar continuidade ao trabalho.
Aí nós vamos até o slide 17. São os 72 anjos e a sua relação com os salmos. Por que que eu resolvi trazer essa relação também dos anjos com os salmos? Porque a nossa irmã Maria Aparecida está colocando todos os dias os anjos. E hoje, por coincidência, a energia angelical está muito forte, então eu resolvi trazer um pouco, falando um pouco também dessa relação deles com o salmo. O segredo dos anjos chegou ao profeta Samuel alguns séculos depois. Havia imensa pressão de ataque dos filisteus, que cercavam Judá, e o rei Saul caiu enfermo. Como profeta que era, Samuel já havia reconhecido as qualidades nada aparentes que fariam o menino Davi o novo rei. Levou-o para tocar a harpa na casa de Saul. Enquanto Davi entretia o rei, este descarregava toda a sua raiva no pequeno músico, que, por sua vez, já tinha uma boa dose de ódio acumulada em função de seus próprios complexos. Afinal, seus irmãos eram grandes guerreiros, e o fato de ser um pastor fazia-o sentir-se em posição de inferioridade. Davi precisava superar toda aquela raiva que o dominava. E então começou a colocar letras em suas músicas. Aquelas letras continham uma forte expressão de ira, mas ao final de cada canção havia uma solução, uma espécie de final feliz. O efeito daqueles salmos entoados por Davi foi miraculoso. E o rei finalmente se curou. Foi com esse espírito que nasceram os Salmos de Davi. Os salmos são utilizados como instrumento de cura para diversos males, por milhares de pessoas em todo o mundo. Mas como injetar essa luz na sua vida? Que área da sua vida você precisa de ajuda? Bem, o que mais existe no mundo são pessoas com problemas, dívidas, divórcios, medos, inseguranças, uma infinidade de doenças. São apenas alguns exemplos de obstáculos comuns à maioria das pessoas e que acaba por lhes tirar a oportunidade de usufruir a vida com alegria e paz de espírito. Ao perceber apenas os aspectos perceptíveis, muitos problemas parecem mesmo insuperáveis. Imagine que grande problema tinha Davi ao ter que enfrentar seu primeiro adversário, um gigante de 2 metros de altura, muito mais forte que ele. Mas Davi utilizou uma força extrafísica, a mesma que Moisés utilizou para abrir o mar. E quando nos conectamos a ela, nada mais se torna impossível. E é para nos conectarmos a essa força que aprenderemos agora uma poderosa técnica cabalística para desobstruir os canais e injetar luz em todos os aspectos da nossa vida. Trata-se de um exercício de meditação que exigirá de 15 a 20 minutos do seu tempo, mas que lhe trará retorno palpável e imediato. Injete confiança e dê a si mesmo o direito de experimentar algo novo, um grande remédio espiritual. O processo consiste em uma conexão com todos os 72 anjos cabalísticos. Todos são importantes, porque cada um descreve um diferente aspecto de nossa vida, e através deles podemos purificar todos os canais de recebimento de luz. A primeira forma é meditar nos 72 anjos em sequência, um após o outro. Agindo dessa forma, nos conectamos com as energias de cada um deles, e as luzes enviadas por eles alimentam nossos canais de energia, gerando benefício a todos eles, levando amor, prosperidade, saúde e tudo o que necessitamos. Agora, os irmãos se lembram que na hora que eu estava passando a Cabala e falando do mundo de Malkuth, que eu falei sobre as 9 esferas onde estão as energias angelicais, ficou um ponto de interrogação. Será que a gente consegue acessar essas energias angelicais mesmo? Como? Eu acho muito louvável que a gente faça esse exercício de meditar sobre as letras.
Mas existe uma forma que a gente, infelizmente, deixa passar desapercebido. É a nossa respiração. Os irmãos se lembram que eu falei que existe uma trindade que ainda não foi manifesta? Essa trindade a gente consegue alcançar através da nossa respiração. Aí você fala, mas, Odete, nós temos duas narinas, como é que eu vou alcançar uma trindade? Pois é. Todas as religiões e filosofias, elas pregam que a gente tem que respirar. Respira, inspira, respira, inspira, respira. Isso é dizer o que fazer, mas não dizem como fazer. Toda vez que a gente faz uma respiração profunda, inspirando, retendo o ar e soltando pelo nariz, chega um momento, isso é em cada pessoa, de acordo com o seu tempo, com a sua necessidade e a forma de fazer. Chega um momento que essa respiração de ida e volta, ou de ida e píngala, que são dos canais sutis, ela se torna trina. Por que que ela se torna trina? Porque quando você inspira e ele dá uma volta completa no pulmão, ele deixa a essência cósmica existente no ar, e é nesse momento que a gente consegue alcançar essa trindade não manifestada. É nesse momento que a gente consegue materializar a energia angelical aqui. Aí vocês falam, mas isso é uma verdade? Isso é a minha verdade. Tentem, testem e sinta os efeitos por si mesmo. Era isso que eu queria completar aqui da respiração. Agora eu vou dando continuidade aqui. Esse processo traz a energia angelical necessária para a sua necessidade no momento. É participar da magia atribuída à sua personalidade. O certo é que para abrir um arquivo codificado, precisa de uma senha. E cada um tem uma forma e um jeito de respirar. Para abrir um cofre, também precisa de uma combinação de letras, números exatos. Por isso que cada um é um. Da mesma forma, podemos reestruturar nossa alma através da sintonia com esses grupos de letras que formam os 72 anjos. A simples visualização das letras sagradas do anjo pode trazer muita luz sobre aquele tema da sua vida. Ao vocalizar as letras relacionadas ao anjo, potencializa ainda mais a conexão que deve ser feita 3, 5, 7 vezes, no máximo 9, para cada anjo, como se fosse um som sagrado. A relação com os salmos de Davi emana uma força que vai muito além das palavras. São pequenas fórmulas de cura. Por isso, para cada anjo, há um versículo de um salmo relacionado. Faça todas elas, ou aquelas escolhidas, procure reservar alguns minutos antes e depois do exercício, para ficar um pouco em silêncio e assim purificar a mente, o corpo e o espírito. Slide 31, por favor, irmão. Verdade, justiça e proteção, com a ajuda dos anjos. Com as bênçãos de meu anjo Ieruá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Próximo slide, por favor. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Terminei o meu trabalho, espero que possa trazer bastante reflexões para cada um de vocês. De coração, eu agradeço estar aqui. Obrigado, irmão. Terminamos. Boa noite. Gratidão, irmã. Gratidão, irmã Beth. Cheguei atrasada, mas acompanhei desde o início nessa. Perdi o ritual de flor. É excelente, né? Para a gente refletir. É muito complexo, né? Muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? A gente
sente essa energia, mas se você for parar, né, para meditar e para estudar, é muito profundo, requer realmente um tempo para que a gente assimile todas essas informações. Mas a questão da respiração é um fato, né? Eu pratico a respiração e durante a meditação, antes, e eu sinto a diferença. Realmente apaga tudo, a sua mente dá um reset, dá uma clareada e você pode entrar numa outra sintonia, numa outra vibração. Isso é muito importante para o trabalho de meditação e para praticar também os salmos. Eu costumo colocar, né, todo dia no grupo, Rainha dos Anjos Salmos, e achei muito interessante que hoje, coincidiu, não é coincidência, né, mas vamos dizer que sim, coincidiu com o ciclo, com o primeiro ciclo, né, dos 72 anjos. Eu passo todos os dias no grupo e encerrou 72 anjos, né? Tem o 73, que é o Emmanuel, e todos os anjos nesse dia, então vibram, né, junto com o Emmanuel. E aí amanhã se inicia novamente um outro ciclo. E eu achei muito interessante que a irmã viesse justamente nesse dia, porque nós não premeditamos nada, né? Foi tudo uma coisa, uma coincidência do universo, né? Uma sincronicidade, como diz a irmã Samira. Gratidão imensa, irmã. Irmãos que quiserem comunicar. Gratidão, irmã Odete. Nossa, esse é um tema que me empolga, porque eu sou muito ligada aos anjos, principalmente ao arcanjo Gabriel e ao arcanjo Miguel também. E a meditação é tudo, e devemos praticar sempre. E eu também sou muito ligada nos salmos de Davi. Então, eu pratico meditação há mais de 40 anos. Uso a respiração. E sempre que eu posso, eu entro em contato com o meu anjo. Gratidão mesmo. Sua palestra foi excelente. Parabéns. Muito boa noite, queridos irmãos. Irmã Odete, excelente palestra, excelente abordagem, porque nos traz até uma curiosidade a mais de se aprofundar no tema, de estudar esse tipo de assunto que é a Cabala, né? E a Cabala, como nós vemos, ela não é apenas um ensinamento baseado na Sefirote, né? Ela é muito mais ampla. Ela é tão gigantesca que daria muitas existências para que qualquer irmão ou irmã pudesse dominá-la, né? Porque você tem um grande mistério, um aprofundamento no conhecimento ali das 22 letras do alfabeto hebraico, você tem correlações dessas 22 letras com os 22 arcanos maiores do tarô, né? E outras correlações estão muito presentes dentro do próprio esoterismo ocidental, né? Então é um campo extremamente rico, um campo valioso de conhecimento e que de fato existem dentro da prática cristã, martinista e tantas outras, o uso de diversos salmos que são utilizados como prática até ritualística, né? Então é algo muito rico, é algo que nos traz informações muito pertinentes para também os irmãos do campo da própria sociedade teosófica, da teosofia, também se aprofundarem um pouco mais
nesse campo do estudo da Cabala Hebraica. Então, mais uma vez, agradeço a irmã Odete, excelente palestra, uma informação muito rica, né, de conteúdo ali presente, apresentando as diversas hostes angelicais, né, correlacionando a Cabala Hebraica, né, e então eu gostei muito da sua palestra e que tem aí novas oportunidades para que nós possamos abordar mais esse tipo de assunto. Obrigado, meu querido irmão. Alguém mais gostaria de comentar? Vamos para o chat, fizer os comentários no chat. Parabéns, irmã Odete, brilhante explanação. Henrique Cesarete, gratidão. Elisete, gratidão pela palestra. Sueli, ótima palestra, gratidão. Lídia, gratidão, irmã, pela excelente palestra. Então, são as congratulações do chat. E eu agradeço mais uma vez. Excelente palestra. Peço que a irmã possa vir mais vezes, porque tem muita coisa ainda, né, irmão Heitor, para a gente estudar sobre esse assunto. Ele é vasto, ele é profundo, ele é inesgotável. Então, a irmã já está convidada para vir outras vezes, né, irmã Samira, para poder trazer mais luz aí para nós aprendermos mais. O interessante, irmã, é que assim, a gente fala, da forma que eu falei, a gente colocou as cefiras e os anjos. Imagine se a gente tentar visualizar as energias caminhando de um anjo para o outro em cada caminho. É uma coisa divina. É uma coisa muito divina. E sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso? Que nós somos privilegiados e a maioria não dá esse valor. Porque nós, como filhos de Deus, a gente tem essa possibilidade de escolher o caminho que a gente quer seguir, um momento ou outro. Sabe por quê? Porque, assim, por mais que a gente não alcance as hierarquias divinas, o fato de estarmos de coração puro, de pensamento puro, de ação pura, a própria energia traz essa conexão para a gente. Porque eu acredito que, como nós estamos presos dentro desse quaternário, a gente não consegue subir, porque o quaternário ele é controlado pela Terra. A Terra não vai subir para o céu. O céu tem energia muito, muito sutil. Então, o que, que acontece? Existem forças superiores que faz com que essa Terra fique mais fluídica. Daí entra a importância do elemento ar, porque de todos os elementos, quanto mais a gente faz a respiração, mais a gente faz fluir os outros elementos que compõem cada corpo. E aí a gente consegue alcançar essa sublime energia. Então, dentro de tudo isso, o que, que eu percebi nesse estudo? A gente precisa de força, fé, foco e objetivo. Porque quando tudo isso está traçado, as próprias energias angelicais conhecendo a nossa vibração, porque o anjo ele conhece a nossa vibração. Cada um de nós em seu nome, cada um de nós na sua ação, cria uma vibração diferente no ambiente. E cada anjo que tem essa referência, ou que tem um trabalho com essas vibrações, ele traz os influxos benéficos. Então, eu vou de novo falar: é força, fé, foco e objetivo. E aí a gente alcança e consegue alimentar a área que a gente acha que está com bloqueio. Mas assim, de coração eu agradeço muito, porque é muito gratificante a gente trabalhar num dia tão especial como hoje, onde a vibração angelical está tão mais forte, a gente poder colaborar com essa parte da história. E não é uma história, são todas as histórias, porque são várias esferas beneficiando a humanidade. E se a gente consegue levar um pouquinho dessa vibração elevada nos quatro cantos do mundo, a gente está cumprindo o nosso papel de filho do Criador. De novo, muito obrigado.
e nós vemos uma humanidade tão sofrida e nós temos a força dos anjos o tempo todo, só que nós precisamos aprender a fazer as escolhas corretas, né? E aí entra mais uma vez a importância da meditação para você ter foco, ter um direcionamento e uma conexão, né, através desse elemento aí, o ar e o plano, né? Porque você vai precisar puxar esse plano, né? Então é um trabalho que cada um precisa fazer, né? Para poder sintonizar com o seu anjo e estar em sintonia com essa hoste angelical. Irmã Samira? Uma vez agradeço a irmã Odete pelo lindo trabalho que você desenvolve. E de tudo que você falou, eu acrescento a vontade. A vontade é importante. Além do foco da fé, temos que ter vontade. Porque muitas vezes a gente fica ligado no externo. Se a gente voltar para o interno, essas forças se manifestam a todo momento. Então, nós temos que ter direcionamento. Bom, convido os irmãos a estarem sábado às 18 horas na Instituição Teosófica Pitágoras, onde teremos uma apresentação prática de yoga pela nossa irmã Maria Aparecida. Ela é professora de yoga e vai fazer os exercícios práticos. E também a gente vai entregar 2 diplomas de 2 irmãos que iniciaram esse ano na Sociedade Teosófica. E eu convido a todos também para estarem quarta-feiras conosco para assistir a palestra da irmã Juliana Aracaki. Ela é astróloga e vai falar sobre perspectivas, desculpa, astrológicas de 2025. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Gratidão, irmã. Gratidão a todos os irmãos. A irmã Odete gostaria de finalizar, falar alguma coisa? Vamos encerrar com o mantra da unidade. Não? Então, gratidão mais uma vez. Cida, será que eu posso fazer uma pergunta para... Pode. Eu estava me segurando aqui, mas a vontade é muito forte de perguntar. Como é? Porque há muitos anos atrás eu tive um relacionamento com a árvore da vida, num grupo de 4 anos que a gente fazia parte. Mas ela falou muito nos anjos, né? Nos 72 anjos. Como é que a gente sabe qual é o nosso anjo? Se tem alguma maneira da gente saber, por exemplo, qual é o nosso anjo? Tem sim, irmã. Esse slide que eu coloquei todas as datas. Por isso que eu Ah, pedi para o irmão Heitor passar rápido, porque eu vou deixar ele no grupo para os irmãos verem. Através da sua data de nascimento, tem um anjo relacionado. Por isso que eu tá. terminei a minha apresentação com o meu anjo, Ieruá, pela minha Então, data. você falou no seu e eu falei, bom, e aí, como é que a gente chega, né, a saber qual é o nosso? Muito obrigada, irmã, foi muito Imagina, boa a palestra. eu que Obrigada. agradeço. Gratidão. É, lembrando que cada dia, né, tem um anjo. Amanhã já começamos lá com o anjo número 1. E a cada 20 minutos nós temos uma troca, né? Irmã Odete, me corrija se tiver. Então, em 24 horas, nós temos os 72 anjos passando também, né? É verdade, sim, mãe. E a cada 20 minutos ele está próximo, por exemplo. Eu entendo dessa forma.
perto do seu horário de nascimento, porque eu acredito que a magia nossa, ela acontece a todo momento e todos os dias. Então, se a pessoa nasceu, vou dizer o meu horário, eu nasci 15h15. Durante os 20 minutos próximos de 15h15 é o meu anjo que está perto. Aí ele se afasta um pouco e vem as outras ordens que faz parte da mesma vibração que ele para poder auxiliá-los no nosso dia a dia. Porque assim, o que eu entendo, por mais que ele não seja designado de trabalho, de nascimento até a morte, ele também ele está evoluindo como nós. Então, assim, à medida que ele fica mais perto e a gente toma consciência dele, a gente também emana essa luz para ele do mesmo jeito que ele emana para a gente. Por isso que é importante todo mundo saber o seu anjo, porque quando você toma consciência dele, ele ganha um grau de consciência. E esse grau de consciência também eleva ele na humanidade, porque nós estamos todos em formação. Tanto que, para quem gosta de Cabala, da árvore da vida, no plano de Malhut está o protetor Sandalfon, mas ele só é o espelho de Metraton. E assim como os anjos, que são os guardiões das esferas, na própria esfera existe a sua hierarquia elevada. Só que quando a gente ganha um grau de consciência ao nosso anjo também, esse círculo ele vai se passando por toda a árvore. E é assim que a gente vai completar os 7 dias de criação e voltar para a fonte primordial. Entendeu? Gratidão, irmã. Então, vamos encerrar o mantra da unidade. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui aos santos seres, né? A Emmanuel, e vamos vibrar aqui junto com os anjos que estão nos ajudando. Vamos vibrar no mantra da unidade. Ó vida oculta que vibra em cada átomo, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.